Boa noite a todos. Muita alegria o SEAC recebe a todos aqui nessa casa para o tratamento espiritual. E vamos começar então com os avisos de hoje. Para hoje a gente tem o aviso da evangelização infantil, que é aos sábados de manhã, aos sábados para as crianças, para quem tem filho, sobrinho, neto e que queira trazer para já iniciar para os pequenininhos uma caminhada espiritual. Então é evangelização infantil nos sábados pela manhã. E nas quintas-feiras à noite é a premocidade, que é já para os adolescentes. Então, seguindo aí nessa caminhada, né, de evangelização, e aí para os maiores já vem a premocidade, que também é um caminho bem interessante, a formação de um grupo, né, de amizades e de conhecimento do ponto de vista espiritual. Então ficam todos convidados, e mais informações ou na nossa página ali no Facebook, no nosso Instagram, ou mesmo aqui na casa. Vamos começar hoje com a nossa elevação espiritual. A gente começa fechando os nossos olhos, nos acalmando desse dia. A gente já chega ao SEAC, recebe o nosso passe. Já deixamos as nossas questões do dia do lado de fora. Procuramos de fato nos concentrar nesse ambiente, nos concentrar, nos acalmar e nos preparar para o tratamento de hoje. Então vamos à nossa elevação. Primeiramente agradecemos ao nosso anjo da guarda que nos traz até aqui, que nos protege, nos intui todo o tempo. Com esse anjo nós vamos até Maria. A Maria pedimos que nos proteja com seu manto, que nos abençoe, nos coloque em seu colo e nos leve até seu Filho Jesus. E a Jesus nós agradecemos todos os ensinamentos, o Evangelho que Ele nos deixou, o seu exemplo em vida. E a Jesus pedimos que nos leve até o Pai. E frente a Deus nós ajoelhamos em pensamento, agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos, agradecemos a oportunidade desse dia, a oportunidade da nossa vida. E fazemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Então agora já mais harmonizados, vamos para a preleção de hoje. E a preleção de hoje é um dos temas que eu tenho assim mais alegria quando chega a data da gente falar uma vez por ano, né? A gente repete os temas e esse eu acho assim especial porque é exatamente a questão da oração. O que devemos e podemos pedir a Deus, e em relação a pedir para o próximo, que tenha referência. A gente sempre recomenda quem puder que chegue em casa, ainda leia essa referência, porque sempre vai existir assim, um reforço daquilo que foi falado, né? Um reforço, até um conhecimento aí, adicional. Quando a gente fala em oração, e a gente pensa em oração em relação a estarmos aqui no Centro Espírita, a tudo aquilo que nós gostaríamos de receber, muitas vezes uma dificuldade que nós estamos passando, ou uma questão
que a gente está muito feliz e não sabe nem como agradecer tudo aquilo que foi recebido. Para todas as questões da nossa vida, a gente assim tem a possibilidade da oração como o nosso canal direto de conversa com Deus, com Jesus e também com o nosso mentor, que é o nosso anjo da guarda. A oração é a nossa forma de comunicação mais direta, né? No fundo a gente tem aqui uma caixinha, geral, pelo menos assim, acho que todo mundo que eu conheço, quando vem para o centro, alguém pede para colocar um nome na caixinha, né? Então a gente já vem com uma listinha, ou tem aquela listinha meio fixa de colocar, ou tem os grupos de oração, a gente coloca, mas a gente sempre diz que o mais importante do nome na caixinha é a nossa intenção na hora, a intenção de quem pediu, é sempre uma corrente, alguém te pediu, e aí você vem e coloca o nome e deposita, e alguém abre a caixinha, e os nomes, né? A intenção da caixinha é colocada também nos grupos de médiuns, de oração, de intenções. E o quanto essa intenção é relevante para que de fato aquilo que está sendo pedido, que isso seja cada vez mais reforçado, né? É a importância de fato da oração, esse canal então que a gente tem, que é um canal direto, igual quando a gente quer falar com um amigo, a gente vai direto pro WhatsApp, né? A gente quer falar com um amigo, vou lá direto pro meu WhatsApp, mando uma mensagem, espero ficar com dois tracinhos e depois eu espero que ele entre lá, leia e me dê alguma resposta. A oração a gente sabe porque Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele nos ensinou a orar e ele falou sobre isso. A gente sabe que é o nosso canal de comunicação, é o nosso WhatsApp com a espiritualidade. É a nossa possibilidade de conexão, de troca, de que a gente possa colocar tudo aquilo que são os nossos anseios, preocupações, intenções. A gente faz isso através da oração. E Jesus, quando nos ensinou no Sermão do Monte, ele disse duas coisas: que a gente não fizesse de maneira repetitiva, né? Algumas vezes a gente tem algumas orações que nos confortam e são o nosso caminho de início para uma conversa com Deus, que são aquelas que a gente tem de alguma maneira memorizadas. Mas assim, que não fosse apenas uma repetição, né? Ele disse, que não seja só uma repetição, que seja alguma coisa que venha do coração. E evitar hipocrisia. Evitar hipocrisia no sentido de colocar de fato aquilo que a gente tem, a melhor intenção, ou ainda que a gente busca orar para ter o melhor entendimento. Então essas foram as duas orientações que Jesus deixou no Sermão do Monte. Então já deixou bem claro, olha, quando você quiser falar com Deus, quando você quiser falar com o Pai, é através da oração que você vai conseguir essa conexão. E mais do que um pedido apenas, é uma possibilidade de conversa para que a gente consiga muitas vezes aclarar aquilo que nós efetivamente desejamos, né? Nesse momento que a gente abre esse contato e que a gente coloca as nossas intenções e que vamos estabelecendo esse diálogo, a gente vai tendo a possibilidade de aclarar aquilo que de fato nós desejamos, aquilo que faz realmente sentido. A gente vai tornando mais evidente para o nosso coração e para a nossa cabeça aquilo que nós mais desejamos. E a gente vai estreitando a nossa relação com Deus. Não como aquele Deus que a gente assim sabe que está lá em algum lugar, que algum dia, quando eu morrer,
eu vou ficar frente a frente, vou saber se eu fiz tudo certo ou tudo errado, né? Um Deus que eu posso chamar toda noite e abrir para Ele o meu coração e as minhas questões mais profundas e aquelas que eu não tenho coragem de falar com ninguém. Então esse é o momento da oração, da gente estabelecer esse contato e de fazer isso de maneira próxima, como a gente faz de fato com alguém que a gente confia muito. Alguém que você confia muito, que se diz assim, eu vou colocar todas as minhas intenções e eu vou ser ouvido. Ouvido porque a gente não tem garantia de que a gente vai ser atendido. E nem deveria ser assim, porque não é assim que a gente sabe que de fato a nossa vida enquanto espíritos encarnados, não é assim que a nossa vida acontece. A gente não tem certeza de que todas as nossas vontades serão atendidas. E muitas vezes, 10 anos depois que nossas vontades não são atendidas, a gente entende porque as nossas vontades não foram atendidas. A gente sofre, é difícil, a gente quer que aconteça, mas muitas vezes, depois de muito tempo, a gente diz assim, olha, meu pai estava certo quando eu não recebi aquilo que eu achava naquele momento que era o que podia haver de melhor para mim. Então a oração, ela estabelece essa possibilidade da gente entender o que pode ser uma graça, o que pode ser recebido e o que muitas vezes ainda não é o momento ou de fato não é algo para a gente receber enquanto encarnados, mas nos dá muita força, como a gente conversa então com Deus, com Jesus, muitas vezes essa conversa com o nosso mentor, como a gente estabelece esse contato e essa confiança, essa relação de confiança, isso nos fortalece para cada dia. Então a gente sempre diz assim, buscar acordar, e acho que todo mundo, bom, vou falar por mim, se for sem despertador, assim, nem no sábado, no domingo não acontece de eu acordar. Então, em geral, eu sou aquela assim que acorda já no despertador e se deixar, eu só vou, né? E aí a gente acorda, assim, não sabe nem direito para onde está indo. Então, assim, buscar mesmo para as questões que a gente vai enfrentar no dia, já primeiro pensamento, tomou consciência do dia, agradece a oportunidade, já coloca suas intenções em relação àquilo que é pretendido para o dia, pede força, pede que a gente seja melhor amparado, melhor intuído, estabelece de fato essa conexão logo no começo do dia. Durante o dia todo, a gente está com o contato aberto, do mesmo jeito que o WhatsApp, de novo, a gente está com o contato aberto. E ter a alegria de, no final do dia, poder reconhecer que a gente fez o nosso melhor, às vezes muito melhor, às vezes só o que a gente conseguiu, mas fazer de fato uma reflexão de final de dia, agradecer tudo que a gente viveu, as oportunidades de aprendizado, de crescimento, de existência. Um dia como hoje, por exemplo, a gente teve a oportunidade de vir para cá, a gente passou um dia, em geral, a gente passa o dia todo pensando, hoje à noite eu vou tentar ir no centro. Hoje eu vou dar um jeito de sair a tempo de conseguir ir no centro. Então a gente conseguiu fazer um pouquinho daquilo que a gente pretendia. Veio, conseguiu ouvir a preleção, vai ter a possibilidade do passe, vai receber um passe, um tratamento. Então, na hora de fechar o dia, agradece por mais uma semana, essa possibilidade, a gente tem um dia, né, para vir aqui, e pede força para o dia seguinte. Em geral, a gente até tem a oportunidade de dormir melhor. Então, pensar na oração mesmo como uma ferramenta que a gente recebeu de um Pai muito generoso para que a gente conseguisse ter condição de falar e de abrir o nosso coração todos os dias ou sempre que a gente precise.
É isso. Bom, vamos agora então fazer o nosso encerramento. Nosso encerramento são sempre as vibrações, que são as nossas melhores intenções, não deixa de ser uma oração, é uma oração, né? Em que a gente coloca as nossas melhores intenções e a gente espalha essas melhores intenções por todos os lugares que nós entendemos que elas se fazem necessárias. Então a gente começa vibrando pelo nosso planeta, tão necessitado, com tantas questões. A gente vibra por todos os povos, fronteiras, divergências, governantes. Vibramos pelo melhor entendimento, pela resolução dos conflitos. Vibramos pelo nosso país, por todas as nossas questões, também pelos nossos governantes, nossos dirigentes, todos aqueles que, em razão de um cargo que ocupam ou de uma posição, têm condição de decidir sobre questões relevantes. Vibramos para que essas pessoas sejam bem intuídas, orientadas. Vibramos por todas aquelas pessoas que estão em hospitais, em creches, em situação de rua, por todos aqueles que em suas casas precisam dessas vibrações, por todas as famílias, por todos os idosos, crianças. Deixamos as nossas vibrações amorosas para todos aqueles que nós sabemos que precisam desse carinho, desse pensamento. E aqueles que muitas vezes nós não sabemos que precisam dessas orações, mas estão em nossos pensamentos. E por último, nós vibramos por nós mesmos, pela nossa evolução, pela nossa consciência, pelo nosso desenvolvimento. E para que seja possível que dia após dia a gente consiga ser um pouquinho melhor do que antes. Graças a Deus. Então agora todos permanecem aqui para receber o passe. Obrigada.